Em 1995, com 39 anos e solteiro, eu comprei uma enorme e linda chácara por um preço que não podia deixar passar. Aquela chácara era tudo o que eu sonhava. Era a minha oportunidade de poder viver no mato e do campo, longe do movimento estressante da cidade. Pouco tempo depois de comprar, fiz alguns reparos que necessitava na casa, comprei algumas criações e plantei pequenas roças de arroz, feijão, mandioca, milho e algumas fruteiras e verduras. A vida seguia como eu esperava. A calma e a tranquilidade da chácara era algo incomparável. 2 meses depois, quando comprava sal e açúcar no mercadinho da cidade e comentei com o dono que havia comprado a chácara BV, ele disse que eu era o terceiro dono nos últimos 2 anos. E com um olhar meio espantado disse: "Não sei porquê, rapaz, mas parece que ninguém consegue viver muito tempo naquele lugar. Dizem que é assombrado." Em resposta, eu disse que não acreditava no que ele dizia, pois já fazia meses que vivia na chácara e até aquele momento não havia visto ou ouvido nada estranho. Os dias passaram e nada de anormal acontecia. Eu procurava não pensar no que disse o dono do mercado. Porém, numa tarde, quando o sol já começava a esconder por detrás das árvores e eu saía da roça de mandioca que ficava na parte mais afastada da casa, ouvi um assobio no mato do lado de fora da cerca da chácara. Não era um assobio alegre. Era um assobio triste, curto, repetitivo e de um tom estranho que jamais havia ouvido. "Alô?" Gritei olhando para ver quem assobiava. Minha voz ecoou, os passos espantaram e voaram. Mas ninguém respondeu. Pensando ser algum vizinho passando por perto, gritei outra vez: "Alô?" Dessa vez o assobio parou. O assobiador não respondeu e muito menos apareceu. Eu voltei a caminhar e o assobio recomeçou, no mesmo tom, do mesmo jeito. Eu não parei, continuei caminhando, seguido pelo assobio do outro lado da cerca, às vezes mais distante, outras tão próximo que a pessoa parecia estar ali do meu lado, sem aparecer. Ao aproximar do meu terreiro, o assobio parou. Eu cuidei das minhas criações, fiz algo de comer e mais tarde fui dormir. Por volta das 3 da manhã, acordei com uma forte pancada no teto bem sobre o meu quarto, como se alguma coisa tivesse sido jogada ou caído. Eu vesti rapidamente, peguei a lanterna, a espingarda e saí para o terreiro. Não havia nada sobre a casa, nem de um lado ou do outro. De manhãzinha, depois de dar comida para as criações, eu fui para a roça de mandioca continuar o trabalho que fazia. A paz era a mesma de sempre. O cantar dos pássaros e o barulho natural do mato era como música para os meus ouvidos. De repente, tudo parou. Tudo calou e outra vez o assobio começou. Dessa vez, decidi ver quem assobiava. Peguei a espingarda que havia levado, pulei a cerca e saí em direção do assobio. Eu caminhei por um bom pedaço até descobrir que, por mais que caminhasse, o assobio parecia manter a mesma distância. E foi então que lembrei do que disse o dono do mercadinho, das coisas assombradas que assustaram os ex-moradores. Naquele instante, meu corpo inteiro arrepiou e eu voltei para a roça, assustado e preocupado, sem ter a mínima ideia do que fazer. O assobio continuava lá no mato, triste, curto e repetitivo como sempre. Naquela noite, o assobio aproximou da casa pela primeira vez e eu resolvi encarar o assobiador e acabar com o problema de uma vez por todas. Fosse quem fosse, ou o que fosse. Peguei a lanterna, a espingarda e saí ao seu encontro. Porém, ao sair para o terreiro, o assobio parou
e minha coragem acabou. Ao focar a lanterna em direção de onde pensava estar o assobiador, eu vi algo que me fez estremecer. Parada sobre a cancela estava um vulto de uma figura estranha. Algo aterrorizante e sem forma humana. Apenas uma bola preta que de alguma maneira parecia aumentar e diminuir, como se estivesse pulsando. Como se estivesse viva. Por alguns segundos eu fiquei paralisado olhando para aquela coisa, sem forças para mexer, ou sequer sair do lugar. E quando finalmente consegui, voltei para dentro da casa, tranquei a porta com chave e travanca e fiquei esperando pelo pior. Poucos minutos depois, os barulhos na porta começaram. Batidas e arranhões profundos e longos que somente pararam quando o dia começou a clarear. Naquela manhã eu saí para a cidade com a intenção de abandonar o meu sonho e colocar a chácara à venda. Porém, ao passar frente a uma igrejinha, eu tive uma ideia. Virei para trás e voltei para a chácara. Em poucos minutos, fiz uma cruz, pendurei na porta da casa e fiquei trancado esperando pelo assobiador. Lá por volta das 6 da tarde, o assobio começou. E quando tudo escureceu, as pancadas e os arranhões começaram. Durante toda a noite, o assobiador arranhou todas as outras portas e janelas da casa, menos na porta com a cruz. No dia seguinte, eu fiz mais cruzes e coloquei em todas as outras portas e janelas. Nenhuma foi arranhada e o assobio permaneceu afastado da casa. Daquele dia em diante, eu fui fazendo mais cruzes e em pouco tempo todas as cercas da chácara tinham uma cruz pendurada, mantendo o assobiador do lado de fora da propriedade. Com o passar do tempo, fui retirando as cruzes das paredes da casa e das cercas do terreiro, deixando apenas a da porta e das cercas ao redor da chácara. Hoje, eu ainda vivo na chácara. A paz e a tranquilidade continuam como sempre sonhei. Porém, de vez em quando, durante o dia ou noite, ainda tenho a impressão de ouvir o estranho assobio na distância. O mesmo tom triste, curto, repetitivo e assustador de sempre.